Lília, boa tarde. Eu sou o Dr. Lee, seja bem-vindo a esse bate-papo todo especial, dia 21 de setembro, dia do adolescente. Então, nós estamos aqui com as nossas convidadas especiais, especialistas na área, e eu queria trazer a Mary Dias, nossa intérprete de Libras. Onde está a Mary? Né? Enquanto isso, ó. Então, a conversa hoje é com as especialistas, a professora Lília, que é a minha esposa, né? A professora Lília, ela é a coordenadora da disciplina de ebiatria, ela vai explicar o que significa isso para vocês. Ela realmente é uma pessoa que tem bastante atuação nessa área temática e está aqui junto com as colaboradoras dela, a Tatiana Carla Pereira e a Carolina Campos, ambas psicólogas com muita experiência em adolescentes. E sabemos que nós estamos num momento tanto quanto especial, nunca iríamos imaginar que estaríamos reclusos, vivendo em uma certa distância por conta do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né, a Covid-19, e isso tem trazido muito, digamos, preocupações, inquietudes, incertezas, e acho que somado isso, numa fase que naturalmente tem todas essas questões, que é adolescente, acredito que deve de trazer um impacto um pouquinho maior, adicional, né? Não só no indivíduo, nos adolescentes, mas também na família de uma maneira geral. Mas hoje o papo é um papo reto, como as moças aí querem dizer, diretamente com os adolescentes, né, para realmente trocar, né, informações, esclarecer. Já estou vendo algumas pessoas aqui, algumas nem tanto adolescentes, que nem minha sócia Isilda Sueli Andreola Miri Assunção, deixa eu até colocar aqui, minha querida sócia, né? E algumas outras pessoas que estão aparecendo, tal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, eu vou passar aqui já a palavra diretamente para a Lília coordenar essa sessão de conversa nessas 2 horas de segunda-feira à tarde, para a gente celebrar, né, esse dia do adolescente. Então, Lília, seja bem-vindos ao canal, Tatiana, Carolina, Mary, né, e nos bastidores está o Ricardo, né, que estou vendo, comandando todo o show. Então, tenha uma boa diversão e aproveitem, pessoal. Olá, boa tarde a todos, todas, todes, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, comemorando o Dia do Adolescente, né? E a nossa proposta hoje é conversar um pouco sobre saúde mental, sobre as questões que estão afligindo você, adolescente, e discutir um pouco como a gente pode lidar com essa situação da escola, né, sem um estresse. Então, meu nome é Lília, eu sou médica de adolescente, né, e que também tem esse nome de ebiatria, em homenagem à deusa da juventude, que é a deusa Hebes, né, mas é mais conhecido como medicina do adolescente. E a gente está aqui com a Carol e a Tatiana, que são 2 psicólogas do nosso grupo, e que a gente trabalha muito próximo, né, de algumas escolas, principalmente a Barão Geraldo de Resende, e a gente está com muitas saudades de vocês, né? A gente está querendo se aproximar, reaproximar novamente de vocês, e a gente achou que esse dia ia ser um dia muito legal para a gente estar fazendo isso. E eu gostaria de começar abrindo a nossa discussão aqui, questionando vocês também, quem está me ouvindo, o que é ser adolescente? E eu queria convidar
a Tatiana para começar e a Carol para complementar sobre o que caracteriza esse adolescente. Como é que uma criança dorme criança e no outro dia ele se sente um adolescente? Pode começar, Tatiana. Olá, professora Lília, obrigada pelo convite. É interessante pensar dessa forma, né? Dorme criança e nasce adolescente. Quando, na verdade, é uma fase bem complexa e dinâmica. A adolescência vem, né? A palavra adolescência vem do latim, onde é adolescente, que significa o período da vida entre a fase, né, da infância e a fase adulta. Uma fase muito complexa, onde várias mudanças acontecem, não só no corpo, como também na questão cognitiva, na relação com as pessoas, né, a relação com os pais, a relação com os amigos, com a família. O que é esse período? A adolescência é dividida em algumas fases, né, que vai do início da adolescência dos 10 aos 14 anos, é uma média, né, lembrando que nós, enquanto seres humanos, nós não somos estáticos. Então, é entre 10, entre 14 até os 24 anos. Por que entre? Porque para alguns adolescentes, para algumas pessoas, esse período ele pode ser diferente, distinto, né? Começar um pouco antes, começar um pouco depois. Então, inicia-se mais ou menos dos 10 aos 14 anos, a média da adolescência vai acontecer dos 15 aos 19, e a juventude da adolescência vai dos 15 até os 24 anos, mais ou menos. Uma pergunta que sempre se faz no período da adolescência, se é adolescência, se é crise, se é o despertar, mas não é um período muito fácil da vida, né? Quando nós adultos nos lembramos da nossa adolescência, em alguns momentos a gente se lembra com graça, mas em alguns momentos a gente se lembra dele com sofrimento, né? Para algumas vertentes da psicologia, entre elas a psicanálise, é o período em que o objeto de amor ele vai se transformando. Antes tinha uma explosividade de se amar os pais na infância, e aí na adolescência a gente descobre que existem outros amores, né? O melhor amigo, que tem um melhor amigo, então que amor é esse, né? Que ele precisa ser dividido, e eu não preciso mais dividir meu pai e minha mãe só, eu tenho mais pessoas para dividir. Então é o despertar também da angústia, né? Onde se é preciso fazer escolhas. Quem serão meus amigos? Quem será o meu objeto de modelo? E é um momento também que possibilita mudar, fazer novas experiências, questionar. E para a gente que é da saúde mental, a gente costuma dizer que é muito saudável um adolescente que questiona, né? Porque ele está trazendo para ele um olhar diferente do mundo, e não só aquele que lhe é imposto ou apresentado simplesmente, né? Então, o que é que eu preciso estudar? Por que é que eu preciso pedir desculpas? Eu não vou pedir desculpas, eu estou certo, né? Eu não tenho mais que falar com ele, que é típico da adolescência, que é saudável, né? O questionamento é saudável, o rompimento também é. Mas a gente precisa compreender que o saudável ele tem uma linha muito delicada, né? Para se romper para uma outra vertente. Porque o adolescente questionador ele precisa ser amparado também. E é muito importante pensar que o pilar da família também é considerável estar ali, saudável também, de alguma forma. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né, Tatiana, de que é um período de grandes transformações, né?
E as transformações físicas, né, de modo geral, as mudanças no corpo, o que a gente chama de puberdade, de pelos, caracteres sexuais secundários, né, essas mudanças físicas é que levam esse indivíduo a uma nova identidade para esse corpo em transformação, né? E eu acho que é isso que é a explosão da adolescência. Carol, você quer complementar com mais alguma observação, Carol? Olá, boa tarde primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que a gente está seguindo num caminho que é o ponto principal dessa fase, né? Então, se a gente pensa como um período tanto de possibilidades quanto de riscos, essa fase de transição é uma fase em que é muito importante que os agentes, a família, a escola, os profissionais de saúde se façam presentes como agentes de facilitação, agentes facilitadores desse processo. Né? E eu acho que esse talvez seja o ponto principal da gente que está fora dessa construção. Né? E para o adolescente também, fico pensando aqui na importância de compreender que esse é um período natural, né? Que questionar é natural, que não saber respostas é natural, que muitas vezes contradizer e pensar diferente dos adultos, dos pais, ou daquilo que ele pensava até então quando ele era criança, é natural. Né? E penso muito, né, na adolescência como uma construção social mesmo, né? A gente estava falando que você começou, né, a professora Lília, trazendo como é isso, durmo criança e acordo adolescente, né? Se a gente for pensar, nas sociedades antigas tinham-se rituais de passagem, né, para esses momentos. Então, se faziam rituais quando a menina menstruava, principalmente, né? E ali era uma demarcação como se fosse isso, né? Durmo de uma forma e acordo de outra. E aí essa construção social foi se modificando e a gente vai vendo que isso se trata de um período, né? Que não tem prazo, não tem tempo certo, depende muito do movimento interno de amadurecimento de cada um. E é importante que a gente respeite isso, né? E a gente aqui está nesse momento, né, único, né, que pelo jeito só aconteceu drasticamente há 100 anos atrás, mas a gente está nesse momento único, né, em que, numa pandemia. E o que vocês acham que a gente tem que se preocupar mais quando a gente pensa nesse período em relação aos adolescentes? O que eu venho percebendo, professora Lilian, na prática clínica, enfim, nos diversos novos manuais e teses e pesquisas que vêm sendo produzidas com uma velocidade gigantesca na pandemia, né? Nada tem um olhar único, né? A pandemia também nos possibilitou um avanço científico gigantesco. A gente nunca produziu tanto cientificamente como está produzindo agora. Que a solidão ela é diferente do estar só, né? Nós temos nos deparados com adolescentes, jovens e adultos que estão só, mas não estão solitários. E a solidão ela é muito perigosa para o adolescente, né? Porque também é uma fase em que o pertencimento de grupos é marcante, né? Então, eu sou do grupo A, não sou do grupo B, eu sou do grupo do vôlei, não sou do grupo do futebol, eu sou do grupo da quadra, não do grupo da cantina. Então, esses adolescentes eles estão precisando descobrir novas formas de pertencimento, né? E uma dessas formas é o que você faz no seu tempo livre, né? Esses adolescentes precisam ter atividades.
Então, levar em consideração que a atividade escolar ela é importante, mas também levar em consideração que a atividade familiar também é o grupo em que ele pertence. Então, o que essa família tem feito para se unir nesse momento? A professora Lília, acho que já cansou de ouvir eu falar sobre isso, mas eu vou falar de novo. Um dos quadros mais reproduzidos no mundo, na verdade, o quadro mais reproduzido no mundo é A Última Ceia, que é onde tem a imagem de Cristo, né? Não necessariamente esse Cristo que é da igreja, mas é o que está retratado ali, e ele está em volta de uma mesa com pessoas diferentes, compartilhando pão e água. E é naquele momento que, quando a gente traz para o nosso contexto familiar, que o adolescente fala sobre como foi o dia, com quem ele teve aula, se ele gostou da aula ou não, e é onde os pais também podem dividir com ele, perdão, como é que foi o dia deles, né? Se eles tiveram um bom dia de trabalho, se não, se a conexão da internet falhou no meio da entrevista de emprego, da reunião de trabalho, se a apresentação que eles estavam fazendo teve de fato êxito ou não. Até para que esse adolescente compreenda que os heróis da vida dele, que são os pais, né, ou as figuras de pais, o tio, o avô, a avó, a tia, o irmão mais velho, eles também têm momentos de dificuldade, né, porque esse adolescente ele precisa compreender que o grupo que ele pertence é um grupo humano. E é nesses momentos, né, da pandemia em que a gente tem comido muito, que talvez essa união e esse grupo fique mais fortalecido. Óbvio que se puder ter um jogo de tabuleiro é muito bom, né? Ter uma brincadeira de, sei lá, na nossa época era stop, eu já não sei como é agora, mas são brincadeiras simples, mas que traz para esse adolescente o conceito de pertencimento, que ele não tem por conta da pandemia, mas que ele pode ter de uma outra forma. Carol, acho que... Eu acho que é super importante o que você está falando, né, Tati, porque com isso eu fico aqui pensando, né, que como é possível, então, acessar, né, a dimensão do afeto dentro desse novo modelo. Né? Eu acho que a gente vai trazendo isso, né, o quanto somos seres sociais, o quanto a gente precisa de troca, o quanto a gente precisa de presença, de acolhimento, de pertencimento para poder ter uma boa saúde mental, para poder se sentir bem, para ter uma boa qualidade de vida. E aí, como fazer isso diante desse cenário? Né? Eu acho que é esse o desafio. E quais os meios, então, para acessar essa dimensão do afeto, né? A casa, as pessoas passaram a ficar mais em casa, e a casa pode ser um ambiente protetor do vírus, mas precisa exercer um papel de proteção para além da proteção do vírus, né? É importante que esses ambientes passem a atuar de uma forma que ultrapasse, né, essa proteção da saúde física, né? A gente está falando uma dimensão de saúde mental importante mesmo, né? Para poder cuidar. E aí a troca, fico pensando na troca, no olho, pensando nesse acolhimento do que você está sentindo, né? Acho que é importante a gente falar que muitos sentimentos nesse período são naturais, então é preciso olhar para esses sentimentos, mas sentir tristeza, o humor tá de um jeito num dia e tá de outro jeito no outro, sentir medo, sentir angústia, são todos sentimentos naturais desse momento, né? E aí, se a gente tem a percepção de que isso está acontecendo em alguns momentos, a gente pode achar recursos para olhar e cuidar disso. Quando a gente consegue estabelecer conversas mais profundas, quando a gente consegue ouvir sem querer ficar aconselhando ou dando dicas do que seria melhor a qualquer custo para sair daquela condição, já são formas de promover
esse caminho de conexão, de acolhimento, de troca, de pertencimento, né? E de cuidado com essa sensação de solidão. Né? Você sabe, Carol, que uma das... tem uma passagem de um dos autores de psicologia que ele diz assim: o choro é tão ou mais importante do que o próprio riso. Porque... E é muito interessante a gente pensar nisso nesse momento, porque a gente se depara com um choro que a gente nem sabe que choro que é, né? Por que você está chorando? Que eu tô. E o adolescente tem esse estigma, né, de você vai dominar o mundo, você pode tudo, e não necessariamente, né? É muito interessante e bonito mesmo, tem uma beleza quando o adolescente compreende que ele pode falhar, que ele pode chorar, né? Que ele pode ficar irritado porque alguém usou uma camiseta igual a dele, e que depois ele vai entender que a camiseta estava à venda para qualquer pessoa, e que bom que o outro teve o mesmo gosto, o bom gosto que o dele. Mas prestar atenção no que você disse é muito, muito legal, assim, porque o se ouvir é algo difícil, né? E ouvir o outro é mais difícil também. Então, se tiver algum pai ouvindo a gente, ou se for ouvir mais tarde, se seu adolescente estiver chorando, abrace e diga, chore mesmo, né? Porque é muito importante que a fala em alguns momentos seja feita, mas em alguns momentos a gente não sabe o que dizer, então a gente chora. É interessante, e eu acho que só uma observação antes da gente partir para as perguntas, é que você falou desse quadro da Santa Ceia e eu vi ele na nova situação, né? O Jesus lá, e aí as fotinhas dos apóstolos, né, como se estivesse numa live, numa reunião daquelas do Zoom, né? Uau, que interessante. Estava todo mundo separado, mas ali naquela mesa, né? E é a nossa nova realidade, né? Tanto das aulas, tudo. E agora, a Sandra, obrigada, Sandra. A Sandra é professora, o Douglas também é professor, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês. E a Sandra tem uma questão de um comentário, acho que é interessante da gente estar conversando, né? Que ela fala da filha dela, que é bastante solitária, não tem muitos amigos. O isolamento normalizou essa situação de, em vez de ser só um isolamento físico, né? Acabou gerando um certo isolamento social, né, contra o qual ela lutava. O que vocês acham dessa questão? Posso falar? Eu acho que algumas situações, né, da pandemia começa a colocar em evidência o que é o tímido, né, e o que é o isolado, o que tem fobia social, por exemplo. Então, a pandemia acaba colocando luz aonde passava, assim, alguns momentos despercebido. Estou vendo que a Sandra é uma mãe que já estava preocupada antes da pandemia. É interessante que você consiga fazer estes pequenos momentos, né? Ver uma série, conversar um pouco sobre isso. Existem alguns grupos online hoje que têm assuntos em comum e que alguns são bem saudáveis, né? Então, grupos de série, por exemplo, de Harry Potter, que tem classificação por idade, e aí pode-se incluir essa criança lá para que ela possa ter um assunto em comum, conversar com pessoas da mesma idade, grupos da própria escola que fazem as atividades online. Então, tem algumas ferramentas para isso. Mas talvez o acolhimento e deixar com que ela também perceba o que é esse isolamento e consiga compreender com você o porquê é que ela se isola, né?
que a dificulta quando ela está na sala de aula ou ela está no intervalo da escola a se aproximar das outras crianças da mesma idade. Talvez seja um momento em que ela consiga te falar um pouco mais, talvez colocar algumas séries que possibilite essa fala também auxilia. Né? O que é este estar só no período em que as aulas estão normais? Professora Carol? Então, pode falar, Carol. Eu ia dizer que eu concordo plenamente, né? Que eu acho que o mais importante é entender o que esse isolamento está dizendo, né? Que o isolamento é um comportamento que ela tem tido, mas talvez acessá-la, né? Tentar conversar com ela de uma forma aberta para poder entender do que se trata, porque às vezes pode ser um aspecto da personalidade, às vezes pode ser um pedido de ajuda, enfim, o que está por trás desse comportamento? Eu acho que esse é o mais importante, né? Porque, querendo ou não, nesse momento, aqueles que têm uma introversão, que conseguem ficar, que isso não significa necessariamente, né, depressão, tristeza, eu acho que é essa diferenciação que é importante, mas aqueles que têm uma introversão saudável estão até que conseguindo lidar bem com um pouco melhor com esse momento do que aqueles que são mais extrovertidos, que precisam de gente o tempo todo no seu entorno. Então, do que a gente está falando, né? Eu acho que a gente sempre pensa os comportamentos são multifatoriais, né? E acho que essa compreensão, esse olhar aguçado, essa presença pode ajudar muito nesses casos, né? E lembrar que os jovens, principalmente, eles têm muitos meios, né, para se comunicar. A gente, né, eles já estão acostumados com esse mundo virtual, né? E que às vezes incomoda mais a gente do que a eles próprios, né? Eu vi aqui uma pergunta, a primeira pergunta que eu nem tinha visto. O que fazer para a criança aceitar que está se tornando um adolescente? Meu filho não quer crescer, né? O que vocês querem dar uma opinião? Não sei, eu fico pensando, né, igual a gente estava falando agora há pouco, que a gente está falando de um período de construção, né? Então, cada adolescente tem seu tempo, é um período em que a gente pensa que existe uma série de descobertas, né? Aquele período que a gente brinca que é criança para algumas coisas, mas adulto para outras, né? Olha como esse período é confuso muitas vezes, quando a gente vai conversar ou quando a gente vai pensar essa autonomia, né? Dessa criança que está se tornando adolescente adulto. Então, eu fico pensando aqui que o caminho é conversa, o caminho é possibilitar que ele experimente, né, autonomia, que ele experimente tomada de decisão. Quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento, primeiro a criança precisa, ela se autorregula e ela toma decisões a partir dos pais, né, e depois os pais vão soltando até que ela vai experimentando tomar algumas decisões e os pais outras. E aí, aos poucos, nessa autonomia, ele vai se vendo regulando as próprias emoções, tomando decisões, fazendo escolhas, e querendo ou não, né, eu acho que a gente precisa pensar que esse processo pode ser leve, pode ser gostoso, né? Se tornar adolescente, depois adulto, tem partes muito boas, tem responsabilidade, mas é uma responsabilidade que também traz liberdade, é uma responsabilidade que traz possibilidade de escolha, que traz você poder assumir o que você quer, o que você deseja. Isso tudo, na experiência do dia a dia, pode ser trazido de uma forma prazerosa para que ele possa também ir experimentando e gostando dessa ideia de se tornar adolescente adulto, né? E querendo ou não, se a gente for pensar, é um processo de luto, né? Eu tenho que deixar minha criança para trás para me reconhecer e me tornar adolescente adulto. Então, olha a complexidade desse período, né? Então, a gente precisa focar, talvez, nessas partes positivas desse processo, e que são muitas, para poder ajudar, né, os adolescentes nesse processo de amadurecimento e de entrada aí, tanto na adolescência quanto na vida adulta, né?
E você tocou num ponto fundamental, porque é um processo de luto, né? Para você virar adolescente, você tem que abrir mão do seu corpo infantil, você tem que abrir mão da sua identidade infantil e você tem que abrir mão da relação que você tinha com seus pais na infância, né? E eu também acho que é uma situação, um momento que também às vezes é um pouco complicado para os pais, porque eles querem que as crianças virem adolescentes, mas ao mesmo tempo só algumas questões que são bem-vindas, outras questões não são bem-vindas, né? Então, também tem uma certa ambiguidade dos pais na hora de enxergar esse seu filho com autonomia, enxergar esse filho com direitos, né? Porque muitas vezes os pais só querem os deveres desses filhos, mas não querem dar os direitos para os seus filhos. Então, é um período de muita ambivalência. Eu acho que a gente também, enquanto os pais, a gente tem que aprender a ser pais de adolescentes, porque a gente está acostumado a ser pais de crianças e a gente tem que aprender a se pôr numa postura de pais de adolescentes. Mas, como a gente está falando até agora, é um processo, e a adolescência tem 10 anos, então não precisa também de correr. A gente pode vai ter adolescentes que vão ter mais dificuldade, mas é importante a gente acompanhar, dar o apoio e dar a confiança e essa autonomia. Mas é um processo lento, não precisa de ser da noite para o dia, apesar da gente ter falado naquela questão, né, de que acorda adolescente. Não, é um processo lento. Tatiana, quer complementar? Eu gostaria de falar sobre o que é para os pais também, né? Porque o pai também vai fazer esse enfrentamento e não vai passar ileso pela adolescência. O pai, né, o contexto familiar saudável, em alguns momentos, é esperado que ele deseje que esse adolescente se vai, né? Então vai, quer quebrar a cara? Vai, vai. Mas o pai e a mãe saudáveis emocionalmente, ou minimamente saudáveis, por mais que esse desejo permeie, ele não abandona esse adolescente, né? Então, no contexto da escola também, né? Em alguns momentos a coordenadora fica com o cabelo em pé, a assistente ali de pátio fica com o cabelo em pé, falando, hoje eu vou deixar eles fazerem o que eles quiserem. Quando, na verdade, a gente não abandona esses adolescentes, né? A gente o compreende, o escuta, e em alguns momentos é uma escuta que é exatamente o que a Carol disse, né? Sem aconselhamento, é só uma escuta. Porque o adolescente, em alguns momentos, ele precisa falar. E para o pai e para a mãe, essa espera da fala do adolescente, que algumas vezes não faz muito sentido para ele, são palavras que ele sequer conhece, né? Então, o que significa essa palavra? Eu não sei. Então, poder dizer para ele, nossa, é complicado mesmo, porque eu nem conheço essa palavra, né? Imagina para o adolescente, né, que começa a ter contato com esse novo jeito, e às vezes ele também desconhece. Os pais, eles enfrentam o que está por vir e que ainda não foi dito, que ainda não foi explicado para ele. Criança não vem com manual de instrução, adolescente muito menos, né? Bebê mais ou menos, né? Chorou, você tenta limpar, dar mamadeira, acolher, é um desses três. E criança? E adolescente? Então faz o quê? Não dá para pôr no colo porque ele não tem momentos que ele não quer mais, né? Nem cabe. Alguns adolescentes já nem cabem muito bem no colo dos pais, né? Mas esses pais também acabam tendo contato com o seu próprio envelhecimento, né? Com a imagem idealizada deles mesmos. Eu era o herói do meu filho até ontem. Hoje eu não sou mais. O que aconteceu? Aonde foi parar o meu filho que me idealizava, me idolatrava? Onde ele foi?
Onde ele está? Né? Então, é um período difícil para o adolescente de aceitar essa transformação, que o corpo está se transformando, a menina que vai começar a ter contato com a cólica, com o período da menstruação, com os seios que começam a nascer e doem demais, né? Para o menino que começa a ter os primeiros pelos pubianos, vou no banheiro com todo mundo, não vou, uso o privado, não uso. Então, são períodos de mudanças que ocorrem dos dois lados, né? Tanto desse próprio adolescente, quanto desse pai e dessa mãe, que não tem um prazo determinado para ser. Ele vai acontecendo. O Douglas Scalambrini fala que uma das questões que mais me deparei ao longo do exercício da docência é que os adolescentes, ora são tratados como adultos e ora como crianças. Essa questão da ambivalência que a gente falou, né? O que vocês... Essa é uma questão, né, bem difícil, que a gente até meio que já tratou aqui um pouco, né? Falou com um pouco de observação, né? Eu acho que... eu penso que vai, Carol. Quando a gente fala, né, envolve essas questões dos pais, né, os pais também vivem a criança e o adolescente que foram durante a infância e adolescência dos próprios filhos, né? Assim como muitas vezes os professores, nós profissionais de saúde, no contato com a criança e o adolescente, a gente vai revivendo esses lugares, né? E aí eu acho que é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né? Acolher nossa criança e nosso adolescente interno para poder olhar para o outro como sendo o outro, né? E nesse caminho, né, do que o Douglas trouxe, dessa questão de, às vezes, criança, às vezes adulto, né? Eu fico pensando na importância do diálogo mesmo, né? E da interação entre os cuidadores dessa criança e desse adolescente, dos pais, dos avós, muitas vezes, que moram junto, dos tios, muitas vezes, que moram na mesma casa, né? Mas dessa coerência, eu fico pensando nessa palavra como talvez o norte, né? Uma coerência quando vai se pensar nesse diálogo e nessas orientações com eles. Porque se a gente dá uma indicação de que uma hora é de um jeito, mas de outra hora é de outro, em benefício a nós mesmos adultos, a criança, o adolescente, né, nesse caso, vai ficando confuso também, né? Mas como assim? Tem horas que, na mesma situação, eu não posso resolver, e tem horas que eu posso. Como é que funciona essa história? Então, eu fico pensando que a coerência, primeiro essa revisão interna, né, de quais são os meus valores, o que eu penso, como é que eu vou conduzir isso de uma forma familiar, e depois, a partir disso, uma coerência entre família e também na orientação do próprio adolescente. Eu acho que esse pode ser um dos caminhos possíveis de ajudá-los, né? E da gente também, enquanto adulto, se sentir mais confiante para conseguir dialogar, né? Eu acho que o que a Carol está falando sobre coerência tem uma relevância gigantesca, assim, porque a gente acaba se deparando com pais que têm um desejo gigantesco de serem amigos dos filhos. Né? E aí bate num lugar onde, que figura é essa e o que ele espera de mim? Ele espera que eu conte todas as confidências e que eu arrume a cama, mas o meu amigo da escola não tem expectativa de que eu arrume a cama, né? Meu amigo tem a expectativa de que eu conte as confidências, que eu jogue com ele. Então, o período da adolescência, ele também é marcado por um lugar onde ele precisa compreender que chão é esse que ele pisa. Quando ele volta para casa, ele volta para quem? Quando alguma coisa acontece, ele precisa de ajuda, ele pede ajuda de quem? É diferente de você dizer: eu tenho uma relação muito próxima e íntima com o meu filho, onde a gente pode conversar sobre vários assuntos e ele pode me perguntar, por exemplo, o que é masturbação. Outra coisa, né, é você dividir a sua história desse contexto
com o seu filho, né? As figuras trocam de lugar, né? Então, e muitas vezes os pais precisam compreender e ouvir a sua criança, o seu adolescente, até para que ele possa compreender que expectativa era essa que eles tinham dos pais. Pai é aquele que dá limite, dá norte, né? Não é aquele que fala, filhão, você pegou todo mundo na escola, você é o cara. Você beijou na boca, né? Você transou de camisinha. Quem é essa garota, né? Que contexto é esse? Precisa nortear para dar a esse adolescente estabilidade para o desenvolvimento e para o crescer. Uma outra questão que o Douglas Scalandrini fala, que é uma das questões que me deparei ao longo do exercício da docência, é que, desculpa, em determinados momentos parece que estão vivendo um lapso temporal, como se gritassem, mas ninguém os ouvisse, né? Essa é uma questão que a gente vê com muita frequência, né? Esses lapsos temporais, as urgências enormes e as postergações também enormes, né? Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Eu acho que a gente acaba invadindo um tema também que é o estresse da adolescência, que é e esse lapso temporal, ele vem de um lugar, né, penso eu aqui, depois gostaria muito que vocês pudessem concordar ou discordar, enfim, que é o nível de exigência que é feito para esses adolescentes, né? O que se espera dele, o que é dito que é esperado e o que é não dito. Quando a gente vai se deparar com um adolescente saudável, e a gente está dizendo de uma saúde psíquica, né, de uma saúde emocional, e não de alguém que não tem a ausência de sentimentos, não é isso? Mas a gente pergunta para esse adolescente, né, como ele está? Em alguns momentos, ele sequer sabe dizer. Porque ele fala, mas eu deveria estar pensando no vestibular. Mas eu também deveria estar pensando em namorar. Mas eu também deveria estar pensando em tirar nota. Eu também deveria... É um período onde tem muita expectativa, né? E que existem, em alguns momentos, excessos para esse adolescente, tanto de expectativa quanto de cobrança. E em alguns outros momentos existe também aquele, tudo bem, você é adolescente. Não, não tá tudo bem, né? É um período de decisões também, né? Vou participar, fui convidado para ser do time de basquete, mas eu gosto de jogar futebol. Como é que eu falo não? Também é um período difícil, né? Esse adolescente que tem uma atemporalidade, talvez ele precise ser ouvido. Talvez ele precise de auxílio, inclusive para conseguir dizer o que é. Né? Se a gente lembrar, e é muito importante, eu bato sempre nessa tecla, a gente precisa lembrar que a gente também foi adolescente, que também foi difícil para a gente. Né? Falar não é algo simples, a gente aprende. Nós não nascemos sabendo falar, a gente nasceu sabendo sugar. Né? E só. Era o único movimento que a gente tinha que fazer com a boca, era sugar. Então a gente vai aprendendo a falar. E a gente também vai aprendendo a falar sobre o que a gente sente. O que é esse atemporal? Né? O que é, como você está se sentindo, o que aconteceu, está conseguindo perceber o que é. Então, talvez essa disponibilidade. Uma outra questão aqui que o Douglas também comenta é que ele teve uma experiência que deixou ele um pouco impotente, que ele se deparou com 2 estudantes que tinham uma postura muito de apatia e, ao mesmo tempo, de completo isolamento social. E ele tentou diversas vezes o diálogo, né?
e aqui ele continua na outra frase, que ele não conseguia entrar, né, atravessar a apatia. Parece que a porta não se abria. E ele queria uma orientação de como proceder nesses casos, porque ficou claro que eles suplicavam por ajuda, mas ele se sentiu muito impotente em relação a como ajudar esses 2 adolescentes. Eu penso que quando a gente percebe, né, porque a gente vem estudando sobre isso, né, inclusive nesse mês que a gente está falando tanto sobre suicídio, né, sobre questões de sofrimentos extremos na adolescência, a gente vai vendo, né, que quando eles estão em sofrimento, eles gritam muito, né, por ajuda, eles gritam mesmo de diversas formas, como pedidos de socorro, né. Eu acho que a gente sempre tem que pensar mesmo esse caminho do acolhimento, da aproximação genuína, e até, às vezes, pensar entre os amigos, né? Pensar a potência do quanto os próprios adolescentes entre grupos podem ser caminho para uma aproximação. Às vezes alguém da família tem uma relação mais positiva com esse adolescente, é possível acionar e caminhar por aí. E até dar recursos, muitas vezes, para que ele possa acessar lugares em que ele possa conversar se ele sentir necessidade. Então, a gente fala do centro de valorização da vida, que sempre tenha, por exemplo, se for na escola, exposto nas paredes, dito pelas pessoas, né? Nunca diga se você precisar procurar ajuda, né? Mas diga onde procura ajuda, com quem você pode falar, quais são os números que você pode ligar se estiver difícil, que pessoas que você pode acessar, pode até fazer um combinado, né? Se ele não quer se abrir num primeiro momento, mas que pessoas que são as pessoas da rede de apoio dele, que ele confia e que ele se sente acolhido nos momentos que são difíceis. Talvez a conversa possa ir, né, por um caminho de auxílio para que ele saiba que recursos ele pode acessar, já que ele não está conseguindo se abrir nesta relação, né? Porque também depende muito de afinidade, depende muito do momento que ele está. Né? Eu acho que o mais importante é a gente fazer todo o nosso possível para que possa ajudá-lo, né? E aí ir trabalhando esses meios. E às vezes, quando não é possível nesse caminhar nenhuma evolução, procurar uma ajuda profissionalizada, né? Então tem psicólogos, tem clínicas escolas nas universidades que podem ser buscadas. Aqui em Campinas a gente tem a Unip, a gente tem a PUC Campinas, que são clínicas escolas que atendem em serviço psicológico gratuito. Tem uma clínica comunitária a gente pode deixar aqui depois os contatos também para facilitar. Então, tem uma clínica comunitária de uma especialização vinculada aos alunos de uma especialização da Unicamp. Tem alguns ambulatórios que também têm esses serviços. E aí eu acho que saber os meios para ajudá-lo a acessar caminhos com especialistas que possam auxiliá-lo. Eu acho que uma coisa interessante é que, às vezes, a gente quer abrir a força, né? Porque a gente entende que, às vezes, não é nem só a apatia, mas mesmo o comportamento delinquente, fazer coisa errada, a gente entende que isso na adolescência é um pedido de socorro. Mas muitas vezes, no afã de querer ajudar essa pessoa, às vezes a gente quer que ele fale as coisas para a gente, né? Só que a gente só tem que se lembrar que às vezes não precisa de falar sobre o problema. Você está lá, você pensar que você... Então, o nosso objetivo não é querer resolver o problema do adolescente, né? Porque as pessoas têm que lidar com as suas próprias dificuldades. O nosso objetivo, quando a gente vai ajudar alguém, e mesmo você, adolescente, que está vendo um amigo seu que está sofrendo, o nosso objetivo é reforçar o nosso vínculo com esse adolescente.
criar esse vínculo, fazer com que o adolescente perceba esse apoio. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga ajudar qualquer pessoa. Então, em vez de a gente focar tanto no problema deles, às vezes é legal você só focar em criar esse vínculo com a pessoa, estar lá para a pessoa, porque muitas vezes isso já é uma grande ajuda para eles, né? Eu acho que você tocou num ponto super importante, né, doutora Lília, que é, a gente tem, né, principalmente na nossa cultura, uma potência e uma visão muito forte de que a gente precisa resolver, né, as coisas, que elas precisam de resolução, tem uma pressão nesse sentido. Né? E, na verdade, muitas vezes é um auxílio só para suportar aquilo que está difícil, até que uma decisão criativa, até que um movimento criativo venha. Né? Nem sempre precisa resolver algo assim, dessa forma prática, né? De uma hora para outra e dessa maneira que a gente está falando aqui. Né? O que você acha, Tati? Você sabe que há um tempo atrás, quando nós estivemos em uma escola, uma professora chegou até nós e disse assim: eu venho percebendo o adolescente X muito diferente. Né? Ela não sabia dizer exatamente o que era, se não me engano era professora de geografia ou de história, mas ela sabia dizer que existia algo diferente. Então ela chegou até a gente e disse assim: se der para vocês conversarem com ele, para saber o que vocês conversem. Então era uma adolescente que a gente já conhecia, enfim. E aí a gente chegou até essa adolescente e disse: me parece que você, né, a sua professora veio e disse que talvez você estivesse um pouco triste. Ela percebeu, né? E a gente conversou cerca de 30, 40 minutos, não mais que isso, embaixo de uma árvore, porque não tinha, aquele dia a gente não tinha sala disponível. E aquela adolescente nunca mais voltou a falar com a gente naquele contexto, enfim. Mas só o fato dela ter percebido que ela foi percebida, né, já fez uma diferença para ela. Então, quando a Carol disse, né, de a possibilidade de dizer, só a possibilidade de chegar perto e dizer, né, talvez você não esteja bem, talvez você precise conversar com alguém. Né? Quem? Ah, mas eu vou precisar pedir autorização para o meu pai para ir num psicólogo. Não, necessariamente. Né? O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele atende sem te perguntar quem você é. Né? Sem te fazer grandes perguntas. E em alguns momentos o que você quer é desabafar mesmo. Né? É poder falar mal do seu pai e da sua mãe. E dizer o quanto eles te deixam irritado. O quanto eles te deixam consternado. Eles pediram para eu arrumar a cama, eu arrumei a cama. Do meu jeito. Mas eu arrumei. E eles não estão satisfeitos. Né? Talvez esse adolescente também precise saber que jeito é esse. Porque muitas vezes a gente que é adulto, que já teve uma trajetória, nós sabemos que jeito que é. Mas esse adolescente, ele ainda não sabe. E nem tem a obrigação de saber ainda. E está começando a entender que jeito é esse. Ah, meu professor pediu para eu responder sim ou não. Eu respondi sim e ele ficou bravo. Porque lá embaixo estava escrito justifique. Ué, mas não era só para responder sim ou não? Então, a expectativa, de novo, que a gente tem sobre os adolescentes é que eles são adultos, e eles não são. Né? Eles não têm essa responsabilidade de ter todas as respostas. E é delicioso não ter todas as respostas. Né? Quando a gente fica adulto, que a gente aprende a dizer, ixi, eu não sei, vou dar uma olhadinha, depois eu te respondo, é delicioso, é libertador. Por que é que a gente não pode fazer isso com os nossos adolescentes? Né? Dizer, olha, você arrumou a cama, mas você precisava ter colocado a sua coberta dobrada, e você não colocou. Né? Você guardou a sua roupa, mas você misturou junto com a roupa suja. Você precisa arrumar desta forma. Então, orientar de forma que realmente ele consiga compreender.
Porque em alguns momentos esse silêncio também é uma confusão. Não sabe, né? E esse olhar desse professor que disse, né? Eu me coloquei numa situação muito delicada, porque eu vi que eles estavam pedindo ajuda. Olhar e dizer, eu percebi que você não está bem, e aqui tá esses lugares que você pode buscar, faz uma diferença bem grande dele ser percebido. Talvez seja o único olhar que ele consiga encontrar. E eu gostaria de lembrar os pais, os professores que estão aí, é que o adolescente tem metade do vocabulário de um adulto. Então, a gente também tem que se lembrar disso na hora da gente conversar com eles, né? E eu acho que um dos papéis do adulto, seja o professor, seja os pais, é a capacidade de suportar as questões do adolescente, porque eles estão testando o quanto que você aguenta, quanto que você suporta as provocações, porque você tem que ser forte, mas eles vão testar o quanto que você vai aguentar ou suportar isso. E isso, muitas vezes, a gente acha que só nós estamos testando eles também vivem testando a gente, né? A Jaqueline Santos tem uma pergunta, e eu acho que daí a gente poderia estar pensando mais nessas questões de dicas para os pais, né? Ela diz que eu sei que meu filho precisa de mais atenção do que eu posso oferecer nesse momento, né, nesse período de pandemia. E ela falou que esse período também deixou vulnerável ela, e ela não sabe como ajudar, não sabe como agir nesse período de pandemia, em que ela também está se sentindo um pouco fragilizada e percebe que ela precisa de dar mais apoio para o filho. O que a gente pode falar para os pais? Eu acho que quando a gente pensa, né, só da Jaqueline ter mandado, que ela está se sentindo vulnerável e assumir esse lugar, eu acho que já é um passo gigantesco, né? Quando a gente reconhece que estamos vulneráveis, que estamos fragilizados, que precisamos de apoio externo, que precisamos, às vezes, até isso, né, nos acolher de um tempo também. Às vezes a gente precisa de um tempo para lidar com as coisas. Eu acho que já é o primeiro passo acertado nesse processo todo, né? E aí, eu acho que é legal quando a gente reconhece nossas possibilidades e nossos limites também, né? Então, fico pensando aqui, né, Jaqueline, se você tem tá enxergando que tem uma possibilidade de auxiliá-lo, eu acho que o caminho é esse todo do que a gente está conversando, né? É a aproximação, não precisa dizer, não precisa fazer nada, né? É só se conectar, é só se aproximar, é só abraçar, é só estar junto, é só estar presente, de fato. Né? Muitas vezes é só esse o caminho. Né? Outras vezes, se você entender que talvez não dê, que é um momento que você está mais frágil, mais vulnerável, que nem isso está sendo possível, porque as coisas estão muito difíceis, como então procurar caminhos de que ele possa, né, teu filho ou tua filha possa acessar outros cuidados também, e você também, né? Porque se você se cuida, você também cuida do seu filho, né? Não tem outro jeito. Não dá pra gente cuidar do outro nunca, sem a gente estar cuidado. Então, eu acho que esse pode ser um caminho, procurar talvez uma ajuda especializada para você, uma terapia, um psicólogo que possa te acompanhar nesse processo, que seja um momento de autocuidado, de você dizer das suas angústias, dos seus medos, das coisas difíceis que estão acontecendo aí, do quanto está difícil, muitas vezes, né, administrar tantas coisas ao mesmo tempo, né, a gente às vezes não está dando conta da gente, tem que cuidar do outro. Então, ter um espaço também para se acolher nesse lugar pode ser um caminho. E aí, assim, você vai também conseguir ajudar teu filho, né? Deixa eu só fazer um gancho com uma palavra que a Carol usou há pouco, que foi genuíno. É uma palavra tão singela, né? Mas tão possível. Certa vez, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que era uma casa muito simples, né? E
e que tinha umas crianças, era uma foto, na verdade, tinha algumas crianças tomando banho de mangueira, e embaixo estava escrito assim: o que será isso? O genuíno, ele não precisa ser grandioso, né? Não é um café da manhã que tenha dois bolos, né? Vários pães, queijos diferentes. Às vezes é um cafezinho com um leitinho, ou um chazinho, ou algo simples, que é feito com um afeto tal que traz para o outro um aconchego interno. O genuíno é estar. Não é fazer de conta, não é inventar a roda, é só estar. Então, muitas vezes, para esse adolescente que demanda, e que talvez para esses pais que estejam se cobrando ao ponto de eu preciso fazer mais, será que você precisa fazer mais? Você só precisa fazer aquilo que é genuíno e possível, né? Eu sei que o meu filho gosta de macarrão com queijo. Será que se eu convidar ele para fazer macarrão com queijo comigo, ele vai gostar? Convide. Você não sabe a resposta. Ele pode falar, não, quero no prato. Você pode dizer para ele, né? Tudo bem, eu vou fazer hoje, mas da próxima vez você vai fazer comigo para você aprender como é. Entende? Você está possibilitando para o outro e não impondo. Você está sendo genuíno, dizendo, eu sei do que você gosta, mas eu quero também que você aprenda como é que faz, né? O que você gosta. Então, é essa palavra que a Carol usou há pouco tempo em uma outra fala que é muito relevante para esse contato neste momento e em outros, mas agora não dá para a gente ir no shopping e comprar o shopping para o filho. Só dá para a gente ser genuíno mesmo. E eu acho que muitas vezes os pais querem ser fortes ou também não reconhecer os sentimentos, né? Nem deles, nem dos filhos, não é nada, isso. E a gente tem que entender de que nós somos os modelos para os nossos filhos. E a gente tem que mostrar para eles como lidar com os nossos sentimentos. Então, você não precisa de ser forte, você pode mostrar os seus sentimentos, você pode mostrar a sua fragilidade, você pode conversar sobre isso com o seu filho. E isso vai fazer com que você se conecte com ele, porque quando você reprime os seus sentimentos, você está dizendo para ele que os seus sentimentos não é importante e que os sentimentos deles também não são importantes. Então, é importante a gente mostrar que todo mundo tem lida com essas fragilidades e que isso é natural e a gente tem que, muitas vezes, se a gente não nomear os nossos sentimentos para eles, eles também vão ter muita dificuldade de nomear os seus próprios sentimentos. Então, é um processo que também a gente tem esse papel de ensinar os nossos adolescentes sobre os sentimentos e como lidar com esses sentimentos. Mais alguma observação? E a Leia Maeli, ela conversa sobre uma questão que também é muito dessa pandemia, né? Ela é uma avó de um adolescente e eles estão separados por causa da pandemia, né? E que esse distanciamento social tem prejudicado o relacionamento deles, porque eles estão em cidades distantes, né, e não conseguem mais visitar, e é uma situação, é uma realidade de muitos avós, né, que a gente está vivendo nessa pandemia. Vocês querem comentar? Eu fico pensando que não há como negar, né, que é uma situação angustiante, desafiadora, né, que gera mesmo entristecimento, que afeta as relações. E aí, de novo, né, eu me pergunto, como é que então se pode fazer presente no afeto com distância, né? Então, claro, pode não ser a mesma coisa, o toque, o abraço, olho no olho,
mas a gente tem aí alguns caminhos hoje que nos favorecem, né? Então dá para fazer um vídeo, né? Dá para conversar por um tempo, perguntar como é que você está, do que você tem precisado, como é possível, eu acho que achar caminhos possíveis para se fazer presente afetivamente, ainda que distante fisicamente, né? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Como possibilitar isso. E aí eu acho que não tem muita receita, né? Cada um vai tendo também que achar nessa nova dinâmica de vida, temporariamente, porque é transitório, isso vai acabar, né? A gente vai voltar a se encontrar em algum momento. E aí, nesse tempo, como então possibilitar encontros afetivos via tecnologia, via celular, via, às vezes, mandar entregar um bombom, via, né, perguntar como foi seu dia. Eu acho que é isso, né? É como se aproximar com a distância, né? Quando a professora Lilia falou sobre nomear os afetos, e vem essa pergunta depois, é muito interessante porque quantas vezes a gente se permitiu dizer ao outro que está com saudades, né? E é uma palavra que em alguns momentos cai até em desuso. E que hoje a gente tem a liberdade de gastar essa palavra quando a gente tiver afim, né? E eu fui viajando aqui nessa pergunta, e enquanto a Carol falava, e eu fiquei pensando no quanto esses avós matam as saudades nas fotos antigas. Como será que fica uma brincadeira dessa num grupo de WhatsApp? Mandar essa foto e falar quem é, aonde a gente está, né? De proporcionar para esses adolescentes, para esses netos, uma brincadeira, né? À distância, sim, né? Mas que eles também se sintam, olha, meus avós se lembraram, nossa, onde a gente estava, aconteceu isso. Porque a nossa trajetória de vida é um grande contar história, né? A gente se angustia e fica ansioso pelo que vai vir, e depois que passa a gente fica doido para contar como é que foi a história, né? Se deu certo, se não deu, quem a gente encontrou no caminho, como foi aquela pedra, como deixou de ser. Então, talvez esse momento onde a gente tenha esse recurso tecnológico que a Carol disse, proporcionar algumas brincadeiras em que seja possível essa aproximação e esse afago da saudade, e nomear essa saudade também, poder dizer, né? Eu sou seu avô, sua avó, estou com saudades e vou proporcionar uma brincadeira para que a gente fique mais próximo. Aproveitando, inclusive, essa questão do Dia das Crianças, né? Aquelas fotos maravilhosas. Só não pode postar! Né? Vai dar muito pano para manga, né? Grupo de família vai lá, mas peça permissão para o adolescente para colocar aberto na rede social. Não, mas quem não tem um WhatsApp hoje, né? Da família. O WhatsApp é mais fácil. A Jaqueline está falando aqui, que está compartilhando, né, que ela está fazendo yoga, meditação, para manter a calma e pensar sempre antes de tentar resolver o problema, né? Então, eu acho que essa é uma dica super boa, Jaqueline. Respirar fundo, pensar antes da gente começar a falar, né? Porque às vezes no nosso impulso de querer resolver o problema, às vezes saem frases que machucam, né? E que não resolve nada, né? Eu sou suspeita, né, para falar dessa parte, porque eu adoro, né, esses temas. Mas é interessante, né? A Jaqueline trouxe uma questão, mas ela mesma já conseguiu achar uma solução, parece, né? Às vezes até a gente fica com uma sensação de impotência, porque aquilo parece não estar dando tanto resultado instantâneo como a gente gostaria. Mas olha só, né? A Jaqueline trouxe claramente um caminho que ela mesma tem encontrado aí, né? Então ela tem se percebido vulnerável,
ela já pensou meios aí, né, de respirar, de meditar, de fazer yoga, para conseguir se acalmar e se regular para chegar no filho. Olha só, também são soluções criativas e que às vezes a gente precisa reconhecer que a gente também está conseguindo um caminho, porque fica com essa impotência presente sem perceber aquilo que você está fazendo, né? E eu gostaria de dar um abraço para o filho dela, que é o Gabriel Santos, que estuda lá na Barão Geraldo do Resende, no 6º ano. Um abraço aí, Gabriel. Fico feliz que você está acompanhando com a sua mãe aí. Então, a gente já passou mais da metade da nossa live, já são 16 horas e 10 minutos. E eu acho que a gente podia falar realmente do tema principal aqui, que é o estresse, né? Então, a gente vai falar de 2 temas que a gente acha super importante, como lidar com o estresse e como ser mais resiliente num período de tantos desafios, né? Mas, primeiro, vamos falar sobre o estresse. Como é que o que vocês podem falar sobre esse tema, né? Como é que a gente vai lidar com esse estresse e por que a gente esse estresse, o que gera na gente? Tatiana. Bom, primeiro talvez é dizer que o estresse ele é uma condição inerente, a gente não escolhe, né? Se nós estamos aqui hoje é porque os nossos ancestrais de alguma forma se estressaram para correr dos grandes predadores e a gente conseguiu, vencer. A gente não, né? Eles, lá atrás, há muito tempo. O estresse é uma condição é uma necessidade que vem através de uma grande adaptação, um evento que ele pode ser interno ou externo. Ele pode ser positivo, a gente pode usar o estresse de uma forma positiva, por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua atravessar uma grande avenida de um lado ao outro, a gente precisa estar numa condição de estresse que nos mantém alerta e que nos impulsiona para fazer essa travessia de forma segura. Mas o estresse ele também pode ultrapassar esses limites, né? E é muito importante que a gente entenda que existe um esgotamento, né, dessa capacidade. E o adolescente tem uma limitação também, né? Assim como em outras fases, mas principalmente na fase da adolescência, onde se acredita que não tem limites, mas tem, né? Acredito que o estresse ele pode estar relacionado a um acúmulo de mudanças de diferentes motivos, mas por curto períodos. Então, por exemplo, né, o adolescente que muda muito de escola é um fator muito estressante, porque ele tem que sempre estar atento a fazer parte de um novo grupo. Isso é muito difícil, né? A pandemia colocou esses adolescentes também numa situação de estresse, será que eu ainda, quando voltar às aulas, faço parte daquele grupo? Será que aquelas pessoas ainda vão estar lá? Então, são fatores que levam esse adolescente a um enfrentamento de novas situações em períodos muito curtos. E é muito importante pensar que esse estresse, ele pode ser absorvido de outras formas, né? E de que forma? Atividade física, por exemplo, né? Fazer esse esgotamento dessa energia. Mas é importante prestar atenção, porque atividade física em excesso também gera estresse, né? Então, é pensar que existem fatores, e nesse momento tem a questão cognitiva que está em expansão, a questão social que está em expansão, então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e não dá para parar uma coisa para começar a outra, né? Então eu vou aprender sobre raiz quadrada agora, e amanhã eu penso sobre participar de um grupo. Não dá, né? É um período em que o grupo aparece, a raiz quadrada aparece, a história do Brasil aparece, a geografia aparece tudo junto. Então,
pensar de que forma se vai se responsabilizando esse adolescente e amparando ele também. De novo, a gente falando dos pais, né, do contexto familiar, dá para ele estrutura. Então, percebeu que esse adolescente está estressado, tem alguma coisa, vamos lá, né? Me fala o que é que você está fazendo e vamos colocar de uma forma organizada o que pode ser feito. Dizer para ele, você não precisa ser bom em tudo, alivia o estresse. Porque quando a gente é adulto e alguém diz isso pra gente, né, calma que você não precisa ser bom em tudo e nem vai ser. É a sua imaginação de achar que um dia você vai conseguir. Não vai. Então, poder dizer para o adolescente, olha, né, talvez seja importante você estudar, mas também lembra daquele seu amigo que você disse que estava preocupado? O que você acha de você ligar para ele? Né, porque senão ele vai ficar com mais uma situação pendente, e situações pendentes nos deixam muito estressados. Então, é compreender, muitas vezes, numa sala de aula, os professores, que quando um adolescente ali está desorganizado e estressado, isso pode levar para o estresse da sala. Né? Será que existe a possibilidade de falar sobre isso de alguma forma? Não sei. Estou pensando numa situação hipotética. Né? Teve um acidente próximo da escola, um dos adolescentes acabou participando daquilo e todos eles foram muito estressados para dentro da sala de aula. Será que, de repente, usar aí 5, 10 minutos da aula para se falar sobre aquela situação não vai fazer com que aquele estresse tenha vazão? E aí eles conseguem entrar dentro de um equilíbrio e poder, sim, entender o que é raiz quadrada? O relacionamento entre os pais, e a gente está vivendo de novo um momento em que todo mundo está sendo colocado à prova, né? Os pais estão brigando mais dentro de casa, e esse adolescente acaba sendo, os adolescentes e esses moradores dessas casas, seus únicos espectadores. Como é que esse adolescente recebe essa briga? Então, ter cuidado nessa relação de vai discutir, discute, mas cuidado com a plateia. Né? O adolescente, a criança não precisa saber de fato se a briga é por conta da água, se é por conta do valor do arroz. Né? Eles precisam compreender, em alguns momentos eles vão saber que alguma coisa está errada, mas eles não precisam tomar partido nem do lado A, nem do lado B. Muito cuidado a hora que for falar sobre essas brigas, porque isso, dois fatores são muito importantes e são talvez as pontas dos icebergs do que eu andei observando e lendo de estudos, que são fatores de estresse para os adolescentes. O clima familiar, né? Que casa é essa que eu vou ter que voltar depois da escola, ou que casa é essa que eu sequer posso sair porque eu estou na pandemia. O bullying, né? Que é um fator de grande estresse, não ser só vítima, mas estar envolvido de alguma forma, ou ser aquele que pratica, ou ser aquele que é alvo, ou ser espectador. Causa a esses adolescentes um nível de estresse muito alto. Então, poder ouvir, não é uma brincadeira tola, não é uma brincadeira à toa, é sério. Né? O bullying causa, além do estresse, feridas muito profundas. Então, poder dar orientação. Fez uma piada, ouviu uma piada, que piada é essa? Né? Poder compreender junto com esses adolescentes que momento é esse. Então, o estresse e as brigas familiares são uma ponta muito significativa do estresse na adolescência. Os valores adquiridos durante a vida, nesse período, e a gente falou um pouquinho disso, que é o que eu posso e o que eu não posso.
dar limites claros. Às 10 horas da noite não é às 11, não é meia-noite, não é 1 e nem é 9. Então, quando o pai ou o responsável, né, a avó, o tio, disse para esse adolescente, é até às 9 horas da noite que você vai jogar, ele precisa compreender o que é. No primeiro momento, vai ter um estresse. Ele precisa terminar o jogo até as 9. Mas depois ele vai tendo uma regulação interna. E esse estresse, ele passa a não ser nocivo. Se ele não sabe que regulação é essa, ele está constantemente estressado. Será que vão me desligar o jogo às 9? Será que vão me desligar o jogo às 10? Será que vai ser às 11? Ou será que hoje eles nem vão perceber que eu estou aqui? Então, regular e dar valores para esses adolescentes de isso pode, isso não. E não é porque sim, nem porque não. As coisas precisam de respostas, né? Você não pode ver essa série. Por quê? Por que não? Tá, mas por que não? Porque talvez tenha cenas impróprias, porque talvez você ainda não esteja pronto, porque essa história ainda não é para você ainda não compreenda. Então vamos começar por essa outra, quando você já compreendeu essa história, a gente pode partir para essa outra história. Então é dar para o adolescente suporte, para que ele consiga suportar o seu estresse e não sair estressando a família toda. Alguma pergunta, professora Lina? Tem o Douglas Scalambini, ele, dentro dessa questão sobre o estresse, ele percebe que uma questão que vem trazendo muito estresse entre os adolescentes é o fato de vivermos em uma sociedade extremamente volátil. Como pensar futuro, carreira, planos de um mundo em constante processo de transformação. Essa questão, ele fala que, inclusive, foi levantada numa das aulas pelos alunos. Então, essa instabilidade, né, da gente ter, de repente, ter uma programação e agora está nessa outra. Uma coisa que se descobriu muito durante a pandemia são as suas paixões e as razões para o que viver, né? Para alguns é ouvir música e dançar até cansar. Já que eu não posso sair para dançar com ninguém, eu vou dançar aquela música que ninguém gosta e que eu tenho vergonha de mostrar para os outros que eu gosto. E eu vou dançar em casa e vou ouvir, vou curtir. Para outras pessoas foi a descoberta do desenho, da pintura, do artesanato. Temos um artesã no grupo, não vou dizer quem é. Que é essa descoberta do caminho interno mesmo. Porque a arte, ela nos traz a possibilidade de erro. E é fantástico errar. Errar é delicioso em alguns momentos, né? Porque você vai pintar um quadro e você imagina que você vai fazer um barco. A hora que você termina, parece com tudo, menos um barco. Você se propõe a fazer uma margaridazinha amarela. A hora que você termina, parece um sol, menos uma margarida. E você tem a possibilidade de transformar aquilo em outra coisa, né? Então, se nesse momento a gente está tendo que refazer os nossos planos, talvez a gente também tenha a capacidade de nos colocar de acordo com o que nossa paixão nos leva. Nós estávamos vivendo num período onde o acúmulo era mais importante do que o sentir e o ter. Hoje, a gente pode ter casa na praia, casa no sítio, casa na montanha, casa no meio da ilha, casa no... Não dá para ir. Não dá. Vai ter que escolher uma casinha e ficar nessa casinha. Porque não dá para ir e voltar. Então, não é o acúmulo. É o estar, é o sentir, né? É a brincadeira com
com a argila, com o barro, é a transformação desse contexto. Então, talvez nesse momento, para esses adolescentes, o que mais você gosta de fazer? Ah, mas eu quero estudar para ser médico. Tudo bem, você pode ser um médico genial, mas e o que mais tem em você? Só tem a medicina? A medicina hoje talvez esteja mais distante, mas o desenho esteja mais próximo, a música esteja mais próxima, o violão, o cantar, o dançar, o dublar, o rir da gente, né? Uma das coisas que nos possibilita, nos leva para um estresse muito positivo é essa possibilidade da gente fazer piada idiota da gente mesmo e ir sozinho, né? Não precisa postar no TikTok. É só gravar o vídeo e rir depois. E guardar ali no seu arquivo pessoal. Porque talvez são essas paixões por algo que também nos leva a considerar estar são, né? Emocionalmente, psiquicamente. E eu acho que também, enquanto professor, às vezes é importante dar a voz, né, para esses sofrimentos dos alunos, né? Porque a gente quer dar a matéria, né? Mas às vezes para você dar a matéria naquele dia, às vezes não adianta colocar tudo embaixo do tapete e fingir que está tudo bem, né? Acho que é importante também dar um pouco de compartilhar, de ouvir um pouco eles antes da gente começar, né, para ajudá-los. Carol, quer falar mais alguma coisa dessa questão? Eu pensei em duas coisas, na verdade. Primeiro, quando a Tati foi falando, eu pensei num poema, que se eu não me engano, do Paulo Freire, sobre esperança. Eu vou falar dele rapidinho, assim, que é uma frase rapidinho que eu acho que também nos instiga, nos inspira muito nesse processo, né, de quando a gente pensa. A Tati foi falando, foi vindo essa palavra, assim, esperança, né? E ele diz assim, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E eu acho que também esses caminhos, né, da poética, de quando a gente vai acessando de uma outra maneira o nosso mundo interno, vai trazendo possibilidades da gente continuar, da gente achar caminhos criativos, da gente pensar formas de se relacionar de uma outra maneira, né? E quando o Douglas perguntou isso, me veio muito, né, uma questão que é fato que a gente tem, né, uma sociedade volátil em muitas questões e que não dá para a gente desassociar isso de questões políticas, econômicas, sociais, né, não dá para a gente negar esse processo. E eu acho que a gente tem, enquanto cidadão, um dever de nos envolvermos de uma forma ativa com caminhos para buscar transformações nesses sentidos, né? Porque é isso que faz com que nossa sociedade tenha tanta oscilação. Ao mesmo tempo, por mais envolvidos que estejamos, a gente tem uma limitação nisso, né? Porque a gente controla o comportamento do outro, aliás, a gente não controla o comportamento do outro, a gente controla o nosso e vá lá. Muitas vezes isso é muito difícil, né? E aí eu fico pensando que isso também envolve isso que a Tati estava falando e o que esse poema traz, né? Que a gente precisa olhar com cuidado que a gente tem uma supervalorização do mundo externo em detrimento das nossas questões internas, né? Isso tem muito a ver com a nossa sociedade ocidental, com a nossa cultura, com a nossa forma de funcionar. E aí eu penso que começar a trazer à tona as possibilidades do mundo interno e o que a gente pode, então, de desenvolvimento dentro das emoções, dentro do nosso amadurecimento, dentro das nossas possibilidades, acessar como esperança, acessar como
conhecimento de si e do outro, acessar como parceria, é o caminho possível, né? Porque senão a gente também vai ficar brigando com o mundo e esquecendo desse lugar existencial e esse lugar importante da gente se localizar no mundo, que é o verdadeiro sentido, né, da vida. E eu acho que a gente tem que se lembrar de que assim, a atitude, o comportamento na adolescência é a ação, não é a inação. Né? Então, até tá tudo baseado até nessa questão de ele age muitas vezes sem até o pensar, né? Mas a ação é uma coisa muito importante. Então, tirar do adolescente a ação, o agir, o esperançar, é uma coisa muito difícil, né? E que a gente tem que se lembrar de que não vai ser saudável se a gente tirar isso dele, né? Então é importante. E todos nós, né? Exatamente. Eu me lembrei, quando a Carol leu de Paulo Freire, eu me lembrei sobre o Muro de Berlim. A divisão entre pessoas que se amavam e que não podiam se ver durante muito tempo, né? A queda do Muro de Berlim foi algo que eu tenho tão vivo na minha memória ainda, né? Vendo aquilo acontecer pela TV e sendo testemunha daquela história, do que estava acontecendo, e hoje eu sou testemunha de novo da história. E talvez o link que eu gostaria de fazer dessas duas coisas é, quando aquele muro foi construído, aquelas pessoas tinham a única coisa que elas podiam acreditar é que havia esperança de se verem de novo, né? E foram famílias que foram separadas muito pequenas, né? Irmãos que foram separados no início da sua adolescência e que só voltaram a se ver quando completaram 60, 50 anos. Então, esse esperançar desse movimento é pensar de que forma, dentro do seu mundo, você pode transformar, né? Nós estamos vivendo um momento onde a gente tem uma melancolia e uma desesperança muito presente, né? Adolescentes em profundo sofrimento, e que talvez a sua esperança enquanto adolescente seja dar esperança para o seu colega, né? Então, poder dividir com esse outro amigo, e que é algo fundamental para a saúde mental, e aí, cara, como é que você tá? E poder ouvir do outro lado, aqui tá uma droga, não tem para onde ir, agora para ajudar começou a chover, não posso nem ir pro quintal, né? Mas é poder ouvir aquilo e ecoar dentro de você aquela força que diz, pô, cara, mas a sua mãe cozinha bem, hein? A minha nem isso faz. Ou poder dizer, nossa, mas seu pai fez um bolo bom que você postou ontem no grupo, foi seu pai mesmo que fez. Então é poder dizer desse lugar da esperança que também pratica para o outro. Nós estamos num período e num mês muito relevante que é do Setembro Amarelo, né? Não podia passar sem falar sobre isso, onde nós temos uma bandeira sendo levantada, e hoje, por conta da pandemia, enfim, e dessa desesperança também, nós temos gritos de ajuda que chegam de forma muito tardia, né? Quando a gente vai ouvir esse grito, ele já se silenciou, ele nem grita mais. Então, em alguns momentos, quem está muito perto não consegue ouvir, mas talvez esse amigo que liga para o outro amigo, que tem a possibilidade de desabafar, é muito importante, né? Então, a brincadeira dos avós, a brincadeira da mãe, do tio, o sentar à mesa, é que tudo possibilita esse olhar para esse adolescente. Setembro Amarelo, a gente fala sobre a prevenção do suicídio, né? Onde
Infelizmente, nós estamos perdendo os nossos adolescentes aí por conta de uma desesperança. Então, será que o grupo de adolescentes, o grupo de pais, numa troca de mensagem, não pode distribuir esse afeto, né? Dizer, vai passar. A gente ainda não sabe quando, a gente não sabe como a gente vai sair, mas vai passar. Sabe quando a gente vai fazer trilha, em Minas, geralmente, que o mineiro fala assim, é logo ali, na metade do caminho você tem vontade de sentar na primeira pedra, ficar e falar assim, uma hora alguém vai me resgatar aqui. Não dá. Tem que continuar mais um pouco. Mas você pode pedir para aquele grupo sentar com você, tomar fôlego junto e falar, é só mais 7 quilômetros. Vamos lá que vai dar tudo certo. Né? E se, hora que chegar na metade desses 7 quilômetros, você precisar cansar e precisar respirar de novo, fala para a galera, ei, preciso de um tempo para respirar. Porque nós estamos no momento em que a gente precisa ouvir os pedidos de preciso parar e respirar mais um pouco. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar daqui é que até a Sandra Zarpellon falou alguma questão aqui das redes sociais, né? Que ela se sente assim, que pelo menos ela conseguiu manter a filha dela longe das redes sociais. E até fala da questão, né, dos riscos, né, dessa rede social, né, da questão da privacidade. Vocês querem falar alguma questão? Acho que é uma questão bem complicada, né? Porque a gente não tem uma posição, porque o que vocês acham em relação ao adolescente, à vulnerabilidade, né? A essa rede social que a gente até já comentou, cyberbullying, né? Tem muitas questões, mas como é que os pais e os professores devem lidar com essa questão da rede social nos adolescentes? Eu sei que não tem uma fórmula, né? Eu acho que a gente pode dar, no máximo, nossa opinião aqui. Mas o que vocês querem falar sobre isso? O tema é tão fácil, professora Lília, que a gente até briga para ver quem vai falar. Eu acho que vamos passar então. A gente sabe que é bem complicado, né? Mas eu acho que tem uma transformação. Nos anos 70, vou ir um pouquinho antes, né? Nos anos 30, mais ou menos, se eu não tiver, os historiadores que me perdoem se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Quando a gente está saindo do período da escravatura, os brancos não podiam se misturar com os negros, porque os negros iriam levar eles para o mau caminho, né? Então, se segurava o seu, né, para não deixar com que o outro te permeasse. Como se a única responsabilidade pelos caminhos que se toma fosse do outro e não de si mesmo. Quando a gente vai para os anos 70, e aí eu vou correr um pouquinho, vou falar de uma época que me é mais próxima, nós vamos para o cuidado com as suas companhias, né? E tem o famoso dito que é, diga com quem tu andas que te direis quem és. Quando, na verdade, não era exatamente isso, né? Às vezes não era nem um amigo, era só um colega de oi, e a mãe já puxava pelo braço e falava, esse não! Então, eu acho que é uma palavra que... parcimônia, sabe? Cuidado, água morna, para não queimar demais, para não espantar com frio. Entende que rede social é essa? Porque não apresentar o mundo também assusta. Eu fico aqui pensando, né, que a rede social em si, ela não é nem boa e nem ruim, né? Não dá pra gente pensar que ela sozinha tem dá pra categorizar dessa maneira, né? Eu acho que depende do uso que a gente faz dela, né? Então,
todo excesso é prejudicial, né? Todo excesso traz algo que está faltando, né? Algo que não está no seu lugar. Então, a rede social por si só, eu acho que ela pode ser muito positiva se for feito um bom uso. Ela tem, por exemplo, nessa pandemia, sido uma das possibilidades de conseguir criar redes, de conseguir ter contato com colegas. A tecnologia tem sido que tem possibilitado que as aulas continuem, que as pessoas se comuniquem. Tem um lado que é muito positivo. Mas eu acho que é isso, né? Será que a gente está usando dessa maneira? Será que a gente está usando num tempo adequado? Ou será que isso está muitas vezes se sobrepondo ao afeto, à troca, à possibilidade de compartilhamento? Do que a gente está falando, né? Então, eu acho que ela por si só não se define. Eu acho que a gente é quem define esse caminho dela, né? E eu acho que eu queria aproveitar aqui, Carol, e falar das nossas redes, né? Porque a gente também está na rede. Justamente porque a gente já não está mais indo na escola, a gente resolveu fazer algumas atividades, né, assim como essa. Então, a gente gostaria de falar do nosso portal do adolescente, que a gente está fazendo no www.fcm.unicamp.br/adolescentes, que a gente está criando informações para conteúdo para os adolescentes, tanto adolescentes com doenças crônicas e adolescentes saudáveis também. Então, a gente está fazendo isso. A gente gostaria de convidar vocês para participarem do nosso Instagram educativo também, que é o Jovens Ideias, hashtag Jovens Ideias. Então, são duas iniciativas que a gente está fazendo por conta justamente da gente achar que há uma lacuna de informação muito grande dos jovens em relação à saúde deles, aos cuidados dele, e a gente sentia que precisava se aproximar deles, né? Então, são iniciativas que eu gostaria que vocês fossem lá e curtissem, sempre tem algum conteúdo novo no local. E eu queria também só falar algumas observações aqui. A Maria Conceição de Oliveira, a nossa Conceição, a diretora do Colégio do Barão Geraldo de Resende, está aqui, está mandando boa tarde e gratidão imensa, é um prazer, muito obrigado pelo prestígio. A sala de leitura também, que é de uma outra escola, está pedindo os endereços para passar aqui, então, para a escola, a gente vai passar os endereços aqui embaixo. O professor Daniel Paiva, né, fala da questão foi interessante incluir a discussão sobre rede, qual a rede, né? E a professora Sandra fala também que a gente também tem muita dificuldade de usar essa rede social, né? E eles fazem tudo para que seja viciante, né? Para que a gente use o quanto mais tempo possível. Então, não assim, ela acha que até uma certa ingenuidade nossa da gente conseguir querer controlar isso. Aqui também, lá no canto, está o nosso podcast Com Emoção, que a gente vai lançar também essa semana, com um podcast sobre assuntos variados. Então, nós, apesar da gente ter essa crítica, né, eu acho que a gente tem que ter consciência sobre as questões da rede, mas a gente também gostaria de estar alcançando as pessoas, e eu acho que é importante a rede social nesse momento de distanciamento físico, né? E eu gostaria de dar um alô aqui para as pessoas que estão aqui com a gente, a Elza Souza, o Vitor Emanuel, né?
E para, assim, pensando já num fechamento, eu acho que era importante a gente falar um pouco sobre resiliência, né, Carol? Porque é uma questão que a gente, nesses momentos de maior dificuldade, de maior crise, eu acho que era importante a gente tentar estimular a resiliência, tanto dos professores, quanto dos pais, quanto dos nossos adolescentes, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Carol. Eu acho que quando a gente fala de resiliência, é um resumo, de alguma maneira, de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Então, a gente estava falando aí até agora há pouco sobre a esperança, né? E quando a gente pensa na resiliência, eu acho que entra um pouco nesse lugar da esperança, né? Porque resiliência é uma capacidade universal que a gente tem, a definição é essa, né? Uma capacidade universal de minimizar ou superar efeitos nocivos das adversidades que a gente vive, e aí conseguindo sair dessas situações de uma forma mais fortalecida ou até mesmo transformada, mas não necessariamente ilesa, né? Então, o quanto as adversidades podem ser caminhos de transformação, de superação, de fortalecimento, se bem cuidados, se bem amparados, né? E aí é legal a gente pensar que esse conceito foi um conceito que veio da física, da engenharia, a partir de um material resiliente. Então, o material resiliente era um material que, com a máxima exposição, não sofria deformações permanentes. Vem desse lugar. E aí, quando a gente pensa nisso, né, eu acho que resume mesmo tudo que a gente vem conversando, porque, primeiro, não se é resiliente. Você trabalhou hoje com esse conceito. Eu digo, não se é resiliente, se está resiliente muitas vezes, né? O quanto a gente tem uma dinâmica de vida que nos possibilita essas transformações e esses acessos às nossas potencialidades. E que resiliência é, de alguma maneira, aceitar a nossa própria vulnerabilidade, né? É diferente de aquilo que a gente fala às vezes, né? Nada me atinge, né? É diferente de ter um escudo, né? De falar, qualquer coisa eu enfrento, eu dou conta de tudo. Não é isso. É o contrário disso, muitas vezes. Tem uma autora que fala um pouco desse caminho de vergonha, vulnerabilidade, enfim, que eu acho que é muito legal e que tá super famosa agora, que é a Brené Brown, que tem livros de arte da imperfeição, a coragem de ser imperfeito, que eu acho que empatia, exato, ela traz, né, um caminho, uma leitura super acessível, leve, gostosa, e que fala muito dessas questões, né? Fica aí uma dica que eu acho que pode ser bem legal. Mas eu acho que resiliência é isso, né? Aceitar a própria vulnerabilidade e poder, então, né? A pessoa que é resiliente, ela reconhece a dor que ela está vivendo, ela percebe o sentido dessa dor e tem capacidade de tolerá-la até que ela seja capaz de resolver o conflito de uma forma criativa, construtiva, saudável, né? Então, olha só, com tudo isso que a gente vem falando, né? Não se trata, muitas vezes, de resolver um problema imediato. Se trata, muitas vezes, de conseguir suportar as adversidades, de ter esperança, de ter confiança na vida e até que isso flua, até que esses problemas possam ir sendo resolvidos de uma forma mais tranquila. E aí alguns fatores de proteção e alguns fatores que favorecem essa resiliência são exatamente os fatores que a gente conversou durante essas quase 2 horas aqui, né? São as relações entre famílias, relações parentais satisfatórias, relações saudáveis, relações que tenham abertura para o diálogo, relações que possibilitem troca, que possibilitem escuta, que permitam que tanto tristezas quanto alegrias estejam presentes. Uma rede de apoio social, profissional, acessível, uma autoimagem positiva, uma espiritualidade, seja ela qual for, desde que ela traga um acesso dessa maneira que não é pesada, que não é
de uma forma com cobrança, também podem ser meios de fortalecer e facilitar os caminhos para a resiliência. E aí, quando a gente pensa nisso, escola está dentro, né, de uma possibilidade imensa de favorecer que os seus adolescentes, os seus alunos, os professores, possam ser resilientes se isso for cuidado de uma forma saudável. Eu gosto dessa questão de que, porque a gente pensa que às vezes ser durão, fazer as pessoas sofrerem, então fazer elas mais resilientes, mas é exatamente o contrário, né? Para as pessoas se tornarem resilientes ou ficarem resilientes naquela situação, elas precisam de apoio, elas precisam de suporte. E é uma coisa que também eu acho muito importante da gente se lembrar, de que não é que as pessoas têm gente resiliente e tem gente que não é resiliente. A gente pode aprender e desenvolver a resiliência. É uma capacidade universal, né? Eu acho que isso é o principal, né? Todos temos essa capacidade. A grande questão é como a gente vai caminhando para desenvolvê-la e facilitando esse caminho, né? Para poder estar resiliente, né? Bom, a gente está nos últimos 10 minutos da nossa live. Eu gostaria de abrir o microfone para as últimas reflexões de vocês duas, Tatiana e Carol. Vou tentar ser o mais breve possível. Gostaria de voltar a falar sobre o Setembro Amarelo, sobre o mês de prevenção ao suicídio, uma lamentável marca que a gente alcança além do coronavírus nesse período de isolamento. Adolescentes, procurem ajuda, né? Liguem para o CVV, para o 188. É um canal extremamente importante e disponível 24 horas. Vocês não precisam se identificar. Tem outros caminhos também, que é as clínicas escola, PUC, Unip, FAC e Universidade de São Francisco. Então, são atendimentos gratuitos, né? Busquem uma rede de apoio. Se tiver a possibilidade, falem com seus pais, procurem ajuda. Não é um ato de coragem, né, se calar, é medo, e é compreensível que você tenha, mas procurar ajuda também é ser corajoso, né? É enfrentar, muitas vezes, o monstrinho que fica debaixo da cama e a gente mal quer olhar para a cara dele, mas que talvez olhar para ele faça com que ele deixe de ser desse tamanho e passe a ser desse tamanho, assim. Então, é isso que eu gostaria de falar, aproveitando que a gente está em setembro ainda, e falar que a vida tem gosto, tem jeito, e em alguns momentos ela desce, mas em outros ela sobe. Acho que é isso, Carol. Acho que é isso, encerrando com chave de ouro, né? Eu acho que a última coisa para a gente retomar é talvez caminhar, né? Achar caminhos aí de trazer leveza em tempo difícil, então, né? Então é isso. Buscar ajuda nesses canais que você trouxe, acessar coisas artísticas, né? A arte traz mesmo essa potência de poder acionar nossas questões emocionais, né? De poder nos ajudar a dar vazão a esses caminhos, poder, às vezes, ler um poema, às vezes ouvir uma música que se gosta muito, já faz uma diferença grande no dia, né? Então, acho que é pensar caminhos criativos aí para conseguir acessar a esperança, acessar a vida, né? E acho que é isso. Foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, né, é que todo mundo, a coisa mais importante para todo mundo na vida é o desejo de ser reconhecido, né? E é importante a gente se lembrar desse pequeno detalhe. Todo mundo quer ser reconhecido. E quando você pensa no seu aluno,
no seu filho. É importante a gente se lembrar de reconhecê-los. Mas não é um elogio. O reconhecimento é a identificação daquele esforço pessoal deles que fez com que eles conseguissem realizar algo, né? Então, é uma admiração nossa por aquele ato. Então, não adianta dizer parabéns, meu filho. Porque o parabéns, meu filho, não é um reconhecimento, é só um elogio. E muitas vezes vem atrás uma aprovação, né? Um julgamento. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer as pequenas coisas, mas reconhecer o ato em si, né? E eu acho que é nessas pequenas coisas que às vezes a gente se esquece no nosso dia a dia de reconhecer os nossos filhos, de reconhecer os nossos estudantes, né? E eu acho que tanto os pais quanto os professores, quando o aluno, quando o filho está num comportamento bom, a gente acha que não faz mais nada do que a obrigação deles. E a gente só é chamado a atenção quando eles têm um mau comportamento, porque eles já sabem que é o único jeito da gente parar o que está fazendo e dar atenção a eles. Então, eu quero desafiar vocês para parar esse comportamento e começar a não esperar o mau comportamento para reconhecê-los, né? Antes que isso, e comece a reconhecer o bom comportamento deles, né? Que eu acho que isso vai fazer uma grande diferença nas atitudes dele. Então, ignorar o mau comportamento e começar a reforçar o bom comportamento, né? Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, né? Então, que somos pais, que somos professores, mas eu acho que essa é uma sugestão, uma coisa que eu gostaria de deixar vocês com isso e para vocês pensarem e para fazerem esse desafio. E tem um outro desafio que é mais difícil ainda. Você colocar 10 moedas num bolso e cada vez que você reconhecer, você tira aquela moeda do seu bolso. Será que no final do dia o seu bolso vai estar vazio? Que tal vocês aceitarem esses desafios? Né? Mais alguma questão que vocês querem completar? Carol, Tati? Só dizer para os adolescentes e para os pais que o reconhecimento, e Freud diria que nada mais é do que amor, né? Sim. O único sentido, quando a gente procura sentido, a gente só quer ser amado, né? Com as nossas imperfeições, com os nossos alcances, em alguns momentos limitados, em outros um pouquinho mais estendido. É só isso. Amor. Fácil, né? É nada. Então, eu acho que nesse dia 21 de setembro, né, o Dia dos Adolescentes, eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem, né, de esperança, de amor e de desafio, para que vocês reconheçam mais esse adolescente e que dê um melhor apoio. E que também os adolescentes que estão ouvindo a gente comecem a reconhecer mais os seus amigos também, porque eles também estão precisando de mais apoio. Tá certo? Muito obrigado pela participação de todos. E essa live vai ficar gravada, né? E eu convido vocês a transmitirem, compartilharem esse endereço da live para mais adolescentes, para mais professores, né, mais pais. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos por estarem aqui com a gente. Foi muito legal.
e uma boa tarde para todos.